Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Henrique, professor de informática de vocês. Nós vamos estudar os conceitos relativos à tecnologia, como que ela aparece para a gente, como que nós podemos utilizá-la no nosso dia a dia, na verdade como nós a utilizamos, e como é que nós vamos desenvolver algumas tecnologias nas nossas aulas, beleza? Joia? Bons estudos para vocês! Bom, pessoal, então vamos ver o que é tecnologia. É uma pergunta que eu faço para vocês. O que é tecnologia para vocês? Normalmente, a grande maioria das pessoas, quando se faz essa pergunta, de imediato ela responde o seguinte: tecnologia é robótica. Professor, tecnologia são computadores, são jogos de computador, são os aplicativos, por exemplo, WhatsApp, Facebook. Professor, tecnologia é tudo aquilo que está baseado em eletrônica, elétrica, eletricidade. Bom, será que de fato tecnologia é só isso? A gente tem que parar para refletir. O que é tecnologia? Bom, tudo isso daqui é de fato tecnologia. Entretanto, não é só isso. Se a gente parar para pensar o que é tecnologia é tudo aquilo que foi inventado pelo homem. Então, quando nós pensamos em tecnologia, nós estamos pensando em coisas, em objetos que foram desenvolvidos para facilitar a nossa vida. Um exemplo bacana, por exemplo, uma garrafa d'água. A garrafa é tecnologia. Foi desenvolvida para quê? Foi desenvolvida para facilitar a nossa vida no sentido de transportar a água. Mesma coisa, todos os outros objetos que nós temos, todos são tecnologia. Exemplo, o papel. Quando vocês fazem a lição de casa no caderno, vocês estão usando tecnologias. Desde o papel, a caneta, a tinta, tudo isso foi inventado pelo homem. Outro exemplo, a bicicleta. Vocês curtem bastante dar uma volta de bicicleta, não é? Pois é. Ele é um veículo de transporte, um brinquedo, e também é uma tecnologia que foi inventada pelo homem, seja para o transporte, seja para o esporte, mas é uma tecnologia. Então, pensando em termos de tecnologia, nós podemos pensar que tecnologia é tudo aquilo que foi inventado. Tá? Um exemplo bacana, a escrita. A escrita é uma tecnologia. Ela foi inventada 3.500 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia. Usando o quê? Usando símbolos. Se usava símbolos diferentes dos nossos. Os nossos hoje são o que nós conhecemos por letras, mas eles tinham símbolos diferentes dos nossos. Mas já bem organizado, estruturado para quê? Para que eles pudessem se comunicar, para que eles pudessem arquivar informações. E aí entra a questão de que nós pensamos nas tecnologias. Hoje é fato. Nós usamos o que para arquivar informações? Nós arquivamos, por exemplo, no caderno, tá? Ou no HD, num disquete, num pendrive. Mas nós ainda estamos arquivando informações organizadas. Um outro exemplo da escrita, a escrita egípcia, que também se utilizava de símbolos. Esses símbolos, baseados na natureza, no cotidiano deles, bem organizados de forma a se comunicarem uns com os outros. Então, quando vocês veem, por exemplo, um filme bacana, que fala lá do Egito, e tem aquelas pinturas nas paredes das pirâmides, aquilo é a escrita deles. E era uma forma deles se comunicarem conosco. Tá? Olha que bacana. É uma forma de se comunicar, uma forma de mandar um recado para alguém. Bom, nesse sentido, a gente pode pensar então que tecnologia é tudo que foi inventado. Tá? Então, quando vocês pensam em termos de tecnologia, dentro de casa, olhem em volta. Vocês vão ver, por exemplo, na cozinha, os digitais, nós podemos pensar no micro-ondas, nós podemos pensar no forno elétrico, eletrônico, nós podemos pensar em todas essas coisas como tecnologias digitais. Mas nós temos também as analógicas.
Exemplo, desde a panela até o talher, são elementos que foram inventados pela humanidade para facilitar o seu dia a dia. Portanto, o que é tecnologia? É tudo aquilo que foi inventado. Beleza? Bom, agora, já que tudo aquilo que é inventado é tecnologia, o que é natural, então? Nós temos que pensar o que é natural, o que não é tecnológico. Aquilo que não é tecnologia, o próprio nome já diz, é aquilo que é produzido pela natureza. E aí, daí a gente pode pensar o quê? Desde o nosso alimento, é natural. A água, observe essa figura. O copo é tecnologia. A água é recurso natural. Agora a palavra recurso. O que é recurso? É algo que a natureza produz e que nós exploramos. Nós retiramos da natureza para usarmos. Tá? E aí a gente tem que pensar numa coisa. Qual o impacto da tecnologia nos recursos? Exemplo, a poluição impacta o nosso recurso. O uso exagerado ou o uso descontrolado pode impactar na produção desses recursos. A água, o melhor de todos os exemplos, é um recurso. A água potável, a água doce, como se diz, é um recurso que pode se esgotar. Então a gente tem que tomar cuidado com esses recursos. Tem que preservar esses recursos sem abrir mão da tecnologia. A tecnologia veio para quê? Para facilitar a nossa vida. Então, eu não fico mais hoje sem o computador, sem a internet, mas também tenho que usar de forma adequada. Inclusive, nos processos de comunicação. Então, se eu vou me comunicar com alguém, por exemplo, pelo WhatsApp, eu preciso saber com quem, como. Esses são elementos relativos à nossa tecnologia. Outro exemplo de recurso, a madeira, que também é esgotável. A gente vê, por exemplo, nos noticiários falando o seguinte, que uma floresta X já se explorou tantos por cento dessa floresta. Ela produz, as nossas matas produzem oxigênio. O que pode acontecer com a nossa espécie se nós explorarmos tanto a madeira ao ponto de não termos mais a produção necessária à nossa sobrevivência? Essas são perguntas que nós temos que responder. É claro que sem abrir mão da tecnologia, mas usando a tecnologia de forma adequada. Beleza? Bom, a evolução da comunicação. Nossas aulas, nosso objetivo é estudar também a comunicação. Então, a comunicação é uma tecnologia. Como é que nós vimos a comunicação como tecnologia? Eu vou mandar uma mensagem para vocês. Eu estou usando diferentes tecnologias. Exemplo, o celular, a escrita, tudo isso são tecnologias. E quando que a gente pode dizer que começou isso? Nós podemos dizer que 43.500 anos antes de Cristo, lá nas cavernas, o homem já começou a pintar as paredes. Inventou a tinta. O primeiro elemento utilizado para a pintura, na verdade, que depois veio resultar na tinta que nós conhecemos. Mas qual a intencionalidade? Era se comunicar com alguém, era deixar um registro para alguém. Aí a gente já pode dizer que tem uma comunicação. É claro que ainda era simples, eles não tinham letras, números, não tinham nada. Eles representavam o quê? As coisas, as quantidades, como era o seu cotidiano. É claro que evoluiu. Então, quando nós vimos lá no Egito os hieróglifos, já tinha ocorrido uma evolução gigantesca, usando ainda símbolos. Então, olha só, são símbolos que representavam uma determinada mensagem. Então, já havia uma comunicação. É claro que, olha lá, lembra do papel? O papel foi inventado 105 anos depois de Cristo. O hieróglifo, 3.000 anos antes de Cristo. Então, onde que eles escreviam isso? Eles escreviam no barro, depois colocavam para secar. Surgiu o tablet. O tablet mesopotâmico é, na verdade,
uma tábua de argila em que se escrevia. O egípcio escrevia onde? Nas paredes de pedra. Então eles pegavam ferramentas e cortavam na parede de pedra as mensagens que eles queriam transmitir. Pintavam e cortavam. Então observem, quando nós falamos em termos de tecnologia e linguagem, comunicação, nós estamos há muito tempo no processo da evolução humana já desenvolvendo. É claro que hoje em dia, o que nós usamos? Nós usamos, por exemplo, um telefone, que eu posso telefonar para você, posso conversar com você lá do outro lado do planeta. Também posso mandar uma mensagem, posso escrever um texto, posso inclusive mandar uma foto, um vídeo meu, tratando de algum determinado assunto. Como, por exemplo, este vídeo. Tá? Usando tecnologia e comunicação, nós estamos conversando. Bom, agora olha só que legal. Uma pergunta para vocês. Estas tecnologias, por exemplo, o hieróglifo, utilizou-se do quê? De símbolos, desenhos, de figuras da natureza, figuras do cotidiano deles, para transmitir determinadas imagens. E hoje, nós também continuamos usando figuras, desenhos, símbolos para transmitir determinadas mensagens? Usamos, não é verdade? Olha lá. Então, a evolução sempre foi pegando algo de muito bom que foi desenvolvido lá atrás e reaproveitando, adequando, preparando para a nova tecnologia. Um exemplo são os ícones de celular. Tá? Por exemplo, o WhatsApp, quando nós falamos do WhatsApp, nós vemos o símbolo dele, nós já sabemos que é uma tecnologia desenvolvida para que possamos nos comunicar. Legal? Joia! Belezinha, pessoal. Terminamos a aula de hoje. Sugiro que agora deem uma olhada nos exercícios que foram postados na sequência deste vídeo. Façam esses exercícios para que vocês possam fixar as ideias relativas do que é tecnologia e do que não é tecnologia, tá? Para que a gente possa evoluir. Para a semana que vem, nós vamos começar a olhar as ideias relativas à comunicação. Então, a tecnologia está presente na comunicação, na nossa comunicação. Um exemplo, este vídeo. E nós usamos, muitas vezes, símbolos, ícones, imagens, figuras, emojis, que nós aproveitamos para nos processos de comunicação. Então, nós vamos dar uma olhada a respeito disso, tá? E aí eu recomendo que vocês reflitam sobre o assunto, ok? Joia? Bons estudos para vocês!